Excelentíssimo senhor presidente Cássio Cunha Lima, senhoras e senhores senadores, convidado pela Assembleia do Povo, estive na Síria de 2 a 6 de novembro, ocasião em que me reuni com lideranças parlamentares, religiosas, diplomáticas e políticas. Tive o prazer de estar no dia 5 com o presidente Bashar al-Assad, ocasião em que tivemos conversa muito franca sobre questões de paz e seguranças internacionais, o Oriente Médio, a situação do país e as perspectivas para o incremento do diálogo e da relação com o Brasil nas mais diversas áreas. Vi uma Síria que não é apresentada pela grande mídia internacional, a qual nos últimos anos vem insistindo numa narrativa que deturpa a realidade e que apenas interessa àqueles que moveram contra o povo e o governo uma brutal guerra de agressão, destruição e morte. Longe de ser uma guerra civil, o que temos ali é um conflito internacional, uma guerra por procuração, onde forças terroristas radicais, liberadas do caos imposto ao Afeganistão, ao Iraque e à Líbia, estimuladas e financiadas desde o exterior por atores globais e regionais, são utilizadas para o cumprimento de interesses estratégicos e geopolíticos egoístas. O que se pretendeu promover foi a mudança de regime por meio da força bruta. Os impactos dessa empreitada irresponsável ao longo de mais de 7 anos de guerra são devastadores. A tragédia econômica, segundo estimativas de diversas fontes, aponta para perdas avaliadas em mais de 380 bilhões de dólares na infraestrutura do país. A tragédia humana apresenta dimensão ainda mais significativa. Estimativas dão conta de cerca de 500 mil mortos, 5 milhões de refugiados e mais de 6 milhões de deslocados internos. Laços profundos nos unem à Síria, desde o final do século XIX e início do século XX, quando chegaram ao Brasil seus primeiros imigrantes. Aqui souberam integrar-se à nossa sociedade, embrenharam-se pelo interior e, com seu trabalho, cultura e dedicação, construíram uma importante comunidade de cerca de 4 milhões de pessoas que, nos mais diversos campos, têm em muito contribuído para o desenvolvimento do Brasil. Temos, portanto, uma relação histórica, fraternal, pessoal e mais de 70 anos de relações diplomáticas estabelecidas em 1945. Tudo o que lá acontece nos impacta e nos importa. A Síria é um país amigo, berço da civilização. Damasco tem mais de 7.000 anos de história e em sua rua reta, por volta do ano 35 depois de Cristo, Saulo de Tarso, então persecutor dos discípulos de Jesus, converteu-se sob as bênçãos de Ananias ao cristianismo e se rebatizou Paulo de Tarso, o nosso São Paulo. Hoje é exemplo de Estado secular, onde convivem diversas religiões em suas mais variadas vertentes. Em sua principal mesquita sunita, a dos Omíadas, em Damasco, encontram-se também relíquias xiita, o túmulo do imã Hussein, e cristã, a cabeça de São João Batista, abertas à visitação de todos, independentemente da religião. Tudo o que o país deseja é voltar a viver em paz, ser respeitado e ter preservado a sua autodeterminação, soberania, independência e integridade territorial. O Brasil tem sabido manter postura justa e equilibrada em meio à guerra na Síria, tanto em nível bilateral quanto multilateral, o que me foi dito por vários dos meus interlocutores durante a viagem. Jamais fechamos nossa embaixada em Damasco durante a guerra. Nosso pessoal diplomático foi deslocado para Beirute em julho de 2012 por razões de segurança, mas a embaixada encontra-se hoje funcionando plenamente na capital. Temos tratado de promover iniciativas para incrementar o nosso diálogo com aquele país. Além da visita de parlamentares brasileiros, também a delegação da Câmara de Comércio Árabe Brasileiro ali esteve. Ambos buscaram oportunidades para ampliar o diálogo e as relações comerciais, estas hoje muito reduzidas em função da guerra. Doamos vacinas, medicamentos e acolhemos refugiados sírios.
Acabamos de promover, de 12 a 17 de novembro, o primeiro Festival Brasileiro de Cinema, que em sua abertura exibiu o filme João, o Maestro, muito aplaudido. Temos mostrado das mais diversas formas nossa solidariedade e nossa preocupação com a difícil situação que vem vivendo aquela nação amiga. Tenho a firme convicção de que devemos cada vez mais de perto acompanhar com toda a atenção no Congresso Nacional os desenvolvimentos dessa guerra brutal e apoiar todos os esforços por uma solução pacífica, negociada, conduzida pelo próprio povo sírio e facilitada pelas Nações Unidas. Só assim será possível permitir o fim da guerra, a reconciliação nacional e a reconstrução do país. Merecem todo o nosso apoio a Resolução 2254 do Conselho de Segurança das Nações Unidas de dezembro de 2015, que aponta os caminhos para a solução política da crise, assim como os processos de Genebra e de Astana, os resultados do diálogo intra-sírio realizado em Sochi, na Rússia, no final de janeiro do corrente ano, e ainda o acordo de 17 de setembro último entre Rússia e Turquia, também alcançado em Sochi, que criou uma zona desmilitarizada em Idlib, último grande bastião das forças terroristas. No momento em que esse longo conflito se aproxima de seus instantes finais, com a vitória do povo e do governo contra as forças do terror, temos que apoiar a Síria, na medida de nossas possibilidades, em seus processos de reconstrução, de retorno dos refugiados, a ser feito de forma segura e digna, e da reconciliação nacional. A Síria pertence aos sírios, e apenas o seu povo tem o direito e o dever de definir os próprios caminhos. Estou certo de que o país se recuperará muito rapidamente em razão da resiliência, da determinação e da coragem de sua população. Porém, para que a paz seja alcançada, as forças estrangeiras que ocupam o território sírio de forma ilegal, em clara afronta à Carta da ONU e ao direito internacional, devem deixar o país. Sua presença, sob os mais diversos pretextos, apenas prolonga o conflito e os consequentes sofrimentos da população, afetada por draconianas sanções econômicas impostas ao país pelas potências ocidentais de forma unilateral e ao arrepio da Carta da ONU. A mídia ocidental se cala sobre esses fatos e se omitiu de forma temerosa quando da destruição de Raqqa pelas forças de coalizão e das denúncias de financiamento do terrorismo por parte de países ocidentais e seus aliados regionais. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, preocupa-me nesses tempos de crises e incertezas em que vivemos as seguidas tentativas de certos países em minar a autoridade das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança, na esperança vã de impor sua vontade, sua visão unilateral, a um mundo que se afirma cada vez mais como multipolar. É momento de democratizar a ordem internacional para evitar que certos países ajam de forma absolutamente irresponsável, como fossem, ou como se fossem, ao mesmo tempo, os procuradores, os juízes e os executores de suas próprias sentenças, muitas delas forjadas e fabricadas ao abrigo de suas vontades. Vimos exemplo de tal leviandade acontecer em 14 de abril último, quando do ataque covarde feito à Síria por meio do lançamento de mísseis de países ocidentais, tendo por base mentiras fabricadas quanto a suposto uso de armas químicas pelo governo, sem a apresentação de provas ou evidências. Devemos, mais do que nunca, defender o direito internacional, a Carta das Nações Unidas e trabalharmos por um mundo de paz e estabilidade, no qual não haja espaço para aventuras intervencionistas unilaterais que, sob os mais diversos pretextos humanitários, apenas trouxeram morte e destruição. Devemos repudiar de forma veemente as tentativas de determinados países de sabotarem os esforços de paz dos processos de Genebra, de Astana e do tão necessário diálogo intrasírio. Denunciar aqueles que pretendem prolongar ali sua presença ilegal para satisfazerem seus interesses estratégicos e, por meio de tentativas de partilhamento daquele país, se apossarem de suas reservas de gás e petróleo e obterem contratos para suas empresas e de seus aliados. Trago da minha visita à Síria
uma mensagem de paz, senhor presidente. O povo sírio quer a paz, clama por paz, pelo fim dessa guerra brutal. A guerra de agressão que esse país vem sofrendo tem imposto um alto custo, inúmeros sacrifícios e milhares de mortes. O país teve sua infraestrutura praticamente destruída, como aqui já foi dito. Eu vi morte, destruição de igrejas, mesquitas, templos e a devastação da cultura. A apenas 10 minutos de carro do centro de Damasco, vi bairros e regiões inteiras, fábricas, escolas, hospitais, tudo destruído pelo terror. O mesmo vi em Homs, região de onde partiram grande parte dos imigrantes sírios que chegaram ao Brasil. Os sinais de tanta destruição, de tanto sofrimento, chocam, nos fazem pensar, refletir sobre o porquê de uma guerra tão terrível. Mas também vi muita luta, esperança, projetos de reconstrução. Jamais me esquecerei do canto das crianças de Malula, um dos últimos lugares do mundo onde a língua de Cristo, o aramaico, ainda é falada. Não me esqueço nunca dos olhares cheios de esperança por um futuro melhor, de crianças, jovens e famílias inteiras reunidas num campo de refugiados em Hergalé, por onde já passaram mais de 200 mil pessoas. E também da clara vontade do povo de superar todas essas dificuldades e voltar a reconstruir o seu país, enterrar seus mortos e retomar a vida. Do grande mufti Ahmad Badr al-Din, principal autoridade muçulmana, religiosa muçulmana do país, ouvi que a Síria é a terra da humanidade, onde todos têm o direito de viver em paz. Emocionei-me quando mencionou o caso de seu filho, estudante universitário de tão somente 22 anos, assassinado de forma brutal por terroristas a mando de forças externas. Ele saía da universidade onde cursava o seu curso de Direito, onde cursava o Direito. Quando esteve frente a frente com os assassinos do seu filho, já presos, disposto a perdoá-los em sua grande bondade, apenas quis saber: por quê? Por quê? Por que vocês fizeram isso? Do patriarca Inácio Efrem II, da Igreja Siríaca Ortodoxa, que visitou o Brasil em 2016, ouvi o relato de casos brutais de assassinatos cometidos pelas forças do terror, de padres, freiras, crianças, mulheres, famílias inteiras. O país luta com o terror por todo o mundo, afirmou ele. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a Síria está ferida, mas saberá se levantar. O povo sírio merece e precisa reencontrar seu grande destino, sem interferência ou pressões externas. Cabe aos sírios, e tão somente a eles, encontrar a forma e os termos para superar os traumas dessa guerra de agressão, promover a reconciliação nacional e lançar as bases da reconstrução e de um grande entendimento político. O mundo precisa ajudar a Síria em seu projeto de reconstrução e de retorno dos refugiados. Vultosos recursos financeiros são necessários para recuperar a infraestrutura do país e permitir a criação das condições necessárias para o retorno digno e seguro daqueles que tiveram que escapar da guerra. Tais recursos, no entanto, não podem estar condicionados a considerações de ordem política que venham a satisfazer as ambições geopolíticas de determinados países. O Brasil é amigo da Síria. Devemos apoiar todos os esforços das Nações Unidas para facilitar esses processos e oferecer todo o nosso apoio para que aquela nação reencontre a paz, a prosperidade, seu grande destino e tenha plenamente preservada sua soberania, independência e integridade territorial. A Síria quer paz e reconciliação, além do direito de construir o seu próprio destino. É nosso dever, como país amigo e solidário, ajudá-la e apoiá-la. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, depois da Síria e antes de ir ao Irã, visitei o Líbano. No início, uma breve parada no aeroporto de Beirute e 60 quilômetros de montanhas e vales até a fronteira da Síria. Revelou-se extraordinária lição sobre as realidades do Oriente Médio. Foram 3 dias passados ali, este pequeno, grande país, microcosmo do Levante, berço do nosso alfabeto e lar dos ancestrais de milhões de cidadãos brasileiros. Devoto da Virgem Maria, tive a oportunidade de subir a alta colina de Harissa, promontório sobre o belo Golfo de Junier,
e orei na capela situada sobre os pés da gigantesca estátua de Nossa Senhora do Líbano, que lá está há mais de 100 anos abençoando aquelas terras. Lá fui testemunha da passagem não somente de peregrinos maronitas, mas também de xiitas e sunitas irmanados em respeito à fé cristã. Havia acabado de visitar o cardeal Bechar Abutrus Rahi, patriarca dos maronitas, um dos ramos orientais da Igreja Católica Romana. Na longa conversa que tivemos, o cardeal Rahi explicou-me a fórmula de convivência de 18 confissões que conformam o tecido social, político e econômico de um país que foi palmilhado por Jesus. São 4 confissões muçulmanas: sunitas, que detêm jurídica e tradicionalmente o cargo de primeiro-ministro; xiitas, que sempre presidem o parlamento unicameral; drusos e alauítas, estes últimos perpassam a fronteira síria. Há ainda uma pequena minoria judia, reduzida em virtude das guerras com Israel e da própria guerra civil que assolou o Líbano entre 1975 e 1990. Quanto às outras 13 designações religiosas, são, à exceção dos católicos romanos e dos evangélicos, antigas comunidades cristãs que lá estão desde antes da conquista árabe no século VII. Além da maioria de matriz maronita, a qual cabe constitucionalmente a presidência da República do Líbano, convivem armênios romanizados, gregos católicos, ortodoxos melquitas, siríacos católicos, caldeus, assírios, coptas, protestantes, entre outros. Uma verdadeira demonstração da fortaleza e da fé desses povos. O Líbano, esse cruzamento de povos, culturas e fés, mescla o direito continental europeu, protetorado que foi da França até 1943, com o particularismo do direito islâmico de matriz otomana. Mesmo os ateus e agnósticos devem pertencer, melhor dizendo, pela lei, a uma religião. Cabe aos políticos zelarem para manter o equilíbrio delicado, fruto do Acordo de Tarif de 1990, que terminou a guerra civil iniciada 15 anos antes, em 1975. Uma guerra fratricida que envolveu os 2 vizinhos do Líbano, Síria e Israel, além de outros países de dentro e de fora do Oriente Médio. Ao final do conflito, cerca de 120 mil pessoas pereceram e 1 milhão de libaneses buscou o exílio. Foi recebido por Nabi Berri, líder do movimento Amal, maior partido xiita do Líbano. Berri tem exercido desde 1992 a presidência da Assembleia Nacional. Homem de modos agradáveis, amigo sincero do Brasil, país que conhece bem, transmitiu as saudações ao seu ex-colega, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Michel Temer. Tanto o patriarca Rahi quanto o presidente Berri, líderes de distinta natureza, compartilham o dever de proteger as respectivas comunidades e manter o equilíbrio confessional que permite a manutenção da paz e a base para o desenvolvimento econômico de uma nação de comerciantes. Com parcos recursos naturais, mas provido de população que trabalha com afinco em sua reconstrução, o Líbano já foi conhecido mundialmente, como nós sabemos, como a Suíça do Oriente Médio. A esse esforço de reconstrução, o Brasil poderá agregar-se em termos humanos, mas também em conjunto com seu universo empresarial. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a experiência do Líbano poderá ser, com efeito, uma valiosa lição para o processo de reconstrução da Síria, a que todos esperamos possa dar-se com a maior brevidade possível e que beneficiará toda a sua população, mas também os estados lindeiros, responsáveis por abrigar milhões de refugiados. Com efeito, o Líbano abriga há 7 anos população de mais de 1,5 milhão de refugiados sírios, ante uma população que monta a 6 milhões de habitantes. Isso é a mesma coisa, senhoras e senhores senadores, que dizermos, em termos proporcionais, que, de repente, o nosso país recebesse, o Brasil recebesse, 50 milhões de refugiados. Vossas Excelências podem imaginar o impacto que isso vem causando ao Líbano. Hospedei-me no Hotel Fenícia, destruído durante a Guerra Civil e primorosamente restaurado. Pude percorrer as modernas avenidas da capital e o restaurado centro histórico de Beirute, cujo precioso perímetro abriga lado a lado a Mesquita Azul, sunita,
as catedrais maronita e grego-ortodoxas, ambas em devoção a São Jorge, além das ruínas romanas da Escola de Direito de Berytus, destruída no terremoto seguida de maremoto no ano de 551. Percorri igualmente o antigo porto de Gibeu, 3 vezes milenar, chamado pelos gregos antigos de Biblos, livro, daí a palavra Bíblia, pois lá iam buscar o papiro. De lá, os antigos fenícios irradiaram para o ocidente o alfabeto. Os libaneses de hoje, descendentes daqueles intrépidos navegantes fenícios, que tornaram o Mediterrâneo o seu lar. Fundando, naquela região, cidades que ficariam imantadas na história da humanidade, como Tiro, Sidom, Trípoli e Cartago. Por esses destemidos fenícios, já como libaneses, emigraram para o Brasil a partir do século XIX e enriqueceram o nosso povo com a sua contribuição em praticamente todas as áreas do conhecimento, da medicina à política, perpassando a literatura. Essa, pois, é a relação que cabe zelar. Foi-me dito no decorrer da visita que tivéssemos nós, brasileiros, senhor presidente Guaraci Silveira, que tivéssemos nós, brasileiros, muito cuidado com o projeto de transferência da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, santuário para as 3 grandes religiões monoteístas. Mais do que isso, fui lembrado sobre o respeito devido ao direito internacional, em postura da qual o Brasil sempre foi exemplar, seguindo escrupulosamente não só as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, mas também as deliberações tomadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Caberia, neste momento, pergunto eu, a desditosa iniciativa de abandonar mais de meio século de ação e coerência diplomática, em troca de ganhos incertos e da decepção de países amigos como o Líbano e todos os demais países do mundo árabe? Além disso, recordo que 500 mil de refugiados palestinos vive no Líbano, país que, pelo direito internacional, encontra-se em estado de beligerância com Israel, país com o qual divide fronteiras marítima e terrestre. Há que recordar ainda, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que um almirante brasileiro comanda desde 2011 a força-tarefa marítima da UNIFIL, lá no Líbano, que protege este país e Israel da intrusão de grupos hostis. Veja nossa responsabilidade. O Brasil é visto como um refúgio de paz para os perseguidos de massacre e da miséria de outrora, e um ator positivo, isento e desinteressado que pode contribuir para a construção da paz na região. E o Líbano é hoje um exemplo de convivência e liberdade naquela porção do mundo. À consolidação e ao aperfeiçoamento da paz naquela região do planeta é que, portanto, caberão perseverar nossa política externa, amparada pelos mais lídimos princípios esculpidos na Constituição de 1988, a qual nos impõe sublinhar, recordar e defender. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, também tive a oportunidade de visitar o Irã e conhecer de perto a realidade desse povo, de que tanto se fala, mas tão pouco se conhece. A extraordinária cultura persa, legado de um império de mais de 2.500 anos, deu ao mundo uma fantástica herança arquitetônica, artística e científica. Muito se pode dizer da alma de um povo que tem poetas entre seus principais heróis, como Ferdowsi, Omar Khayyam e Hafez. Em Teherã, encontrei-me com o presidente do parlamento iraniano, Ali Larijani, com o presidente da Comissão de Segurança Nacional e Negócios Estrangeiros, Hesmatollah Farhatipsheh, e com o presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Irã-Brasil, Abdol Reza Azizi, além dos ministros de Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, e da Economia e Finanças, Farhad Deipassand. Também tive a oportunidade de visitar o escritório do Acnur naquela capital, onde me reuni com um representante da agência para o Irã, o holandês recém-chegado Ivo Freygen, que tem grande experiência no tratamento dos refugiados. Brasil e Irã têm relações diplomáticas há mais de 100 anos, desde 1903. E agora, finalmente, os parlamentos estão mais próximos. A conjunção de um amplo mercado consumidor,
com diversidade de recursos naturais, indústria e pesquisa fortes e com excelentes recursos humanos treinados em ótimas universidades, revelam um país pródigo em oportunidades. Não é à toa que países asiáticos e europeus têm manifestado tanto interesse em manter e em ampliar suas relações com o Irã. Aproveitando as sanções impostas em razão do programa nuclear iraniano, a China tornou-se o principal parceiro comercial do Irã, com um intercâmbio de cerca de 30 bilhões de dólares anuais, aproveitando-se das impiedosas sanções impostas pelos Estados Unidos àquele país. A cooperação econômico-comercial com o Brasil nunca esteve tão forte. No ano passado, o comércio bilateral atingiu 2 bilhões e 600 milhões de dólares, sendo que desses 2 bilhões e 600 milhões de dólares, 2 bilhões e 520 milhões de dólares são de exportações brasileiras. O comércio bilateral, como se vê, é acentuadamente assimétrico em favor do Brasil. Em 2017, importamos apenas 40 milhões de dólares, principalmente em ureia, e em 2018, até o momento, apenas 38 milhões, principalmente de ferro. De forma unânime, meus interlocutores frisaram a necessidade de promover o equilíbrio do comércio com o Brasil. De fato, relações desequilibradas não são duradouras. Devemos equilibrar e ampliar as relações com o Irã, com atenção aos interesses do setor privado brasileiro, onde há oportunidades de importações de produtos iranianos nos setores de químicos, petroquímicos e fertilizantes. Caso cheguemos a um comércio bilateral mais equitativo, poderemos trabalhar com o uso de moeda local nas trocas comerciais, o que facilitaria as transações financeiras, sobretudo em um ambiente de sanções impostas pelos Estados Unidos, que dificultam o relacionamento bancário do Irã com a comunidade internacional. Quanto à ampliação e à diversificação de nossas exportações para o grande mercado iraniano e reconhecendo o seu potencial, o Conselho de Ministros da CAMEX, aqui do Brasil, aprovou recentemente mecanismo de financiamento de exportações brasileiras de bens de maior valor agregado e de serviços no valor de 1 bilhão e 200 milhões de euros, em parceria com o BNDES. Tal iniciativa abrirá as portas para vendas de grandes volumes de equipamentos médico-hospitalares, equipamentos e serviços para a indústria de petróleo e gás, implementos agrícolas, ônibus e caminhões, entre outros setores industriais. No tocante ao acordo nuclear iraniano, o Joint Comprehensive Plan of Action foi assinado pelo governo iraniano em julho de 2015, vejam bem, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, esse acordo nuclear, chamado Acordo Nuclear com o Irã, foi assinado pelo Irã, juntamente com Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e União Europeia. Ou seja, um consenso absoluto. A Agência Internacional de Energia Atômica tem atestado seguidamente o pleno cumprimento das exigências do acordo por parte do Irã. No entanto, os Estados Unidos, unilateralmente, decidiram abandonar o referido acordo, que foi aprovado em resolução pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, do qual faz parte o próprio Estados Unidos. Além do acordo nuclear com o Irã, o governo norte-americano já abandonou o Acordo de Paris, com potenciais graves implicações para o meio ambiente, e o acordo de mísseis assinado com a Rússia, além de haver abandonado a Unesco e o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Com atitudes como essas, demonstra desrespeito pelos compromissos assumidos, manifesta o seu desrespeito pela segurança jurídica, pela paz mundial e pela própria saúde do planeta em que habitamos. Tudo isso, senhor presidente, é próprio de um mundo em que as leis e os princípios não são respeitados e tratados e convenções não são seguidos. As Nações Unidas têm papel importante a cumprir nesse contexto. Não é possível permanecer silente ante todas as injustiças e double standards praticados pelos países mais poderosos. Senhoras e senhores senadores, as autoridades iranianas manifestaram também vivo interesse pelo processo eleitoral brasileiro e a expectativa de poder manter as relações bilaterais no mesmo patamar com o próximo governo.
O presidente do Parlamento, Dr. Larijani, destacou que o Brasil tem uma posição importante na comunidade internacional e uma capacidade de fazer diferença que devem ser preservadas. A negociação e assinatura da Declaração de Teherã em 2010, com vistas a contribuir para a solução do dossiê nuclear iraniano, foram uma prova de amizade da qual o governo iraniano não esquece. Ressaltei que precisamos estreitar o diálogo para manter nossas boas relações, que se encontram em patamar sem precedentes. Nesse contexto, a diplomacia parlamentar terá um papel importante nos próximos meses, para diminuir as tensões e pavimentar o caminho do entendimento. Não podemos esquecer que a política externa se faz por princípios, está assentada sobre tradições e, mais do que isso, não pode ser tratada como política de governo, mas sim do Estado brasileiro. Em síntese, não se pode simplesmente desperdiçar um legado como o da diplomacia brasileira. Não podemos deixar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que ideologias, nem de esquerda nem de direita, interponham-se em nossas relações com todos os países do mundo. Devemos seguir ampliando o nosso comércio, devemos continuar o diálogo construtivo e devemos manter a nossa influência positiva sobre a comunidade internacional. No intuito de promover a paz e a estabilidade no Oriente Médio, a diplomacia iraniana tem proposto arranjo inclusivo de segurança regional, que consistiria em um pacote de construção de confiança, chamado Confidence Building Measures, de progressão gradativa, para o estabelecimento de um diálogo regional que permita o controle de armas coletivo e livre de influências negativas de potências mundiais. Essa é uma iniciativa elogiada pelo secretário-geral da ONU e que merece o apoio de toda a comunidade internacional. Com o intuito de conhecer um pouco sobre o histórico pacífico de nossa região, o chanceler iraniano demonstrou interesse no modelo utilizado por Brasil e Argentina para a superação das desconfianças no campo nuclear, que marcaram nossas relações durante décadas e que tiveram fim com a assinatura do Acordo para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear, em 1991, do Acordo para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina, em 1993. Ambos frutos das declarações conjuntas dos dois países sobre política nuclear comum, de 1990, e sobre a proibição completa de armas químicas e biológicas, de 1991, esta última entre Brasil, Argentina e Chile. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um importante dado desconhecido do grande público merece toda a nossa admiração. O Irã abriga há 40 anos milhões de refugiados afegãos. E, apesar das restrições econômicas impostas pelas sanções, é um dos poucos países a oferecer assistência médica e escolar a essa população. Outra relevante informação é que 57% dos refugiados do mundo provém de 3 países. Em primeiro lugar, da Síria, com 6 milhões e 300 mil. Em segundo lugar, do Afeganistão, com 2 milhões e 600 mil. E logo em seguida do Sudão do Sul, com 2 milhões e 400 mil. Ao passar por Síria, Líbano e Irã, tomei contato com as 2 maiores populações de refugiados do mundo. Atualmente, há 68 milhões e 500 mil pessoas deslocadas, que foram forçadas a deixar suas residências em razão de conflitos armados ou perseguição política. Desses 68 milhões e 500 mil deslocados, 25 milhões e 400 mil são refugiados, metade dos quais, desses 25 milhões e 400 mil refugiados, metade deles tem menos de 18 anos de idade. Menos de 18 anos de idade. E 40 milhões são deslocados internos. A situação no Irã é tanto mais grave, porque não há perspectivas de uma solução no futuro próximo. Segundo o Acnur, a média para um refugiado retornar a seu país é de 17 anos. Essa é a média. Os refugiados afegãos no Irã já estão na 2ª e 3ª gerações, sem que se anteveja, no médio prazo, uma perspectiva de solução política no Afeganistão. Essa população precisa de nossa atenção. Não é dada a publicidade suficiente e, principalmente, não é dado o apoio necessário.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, retorno do Irã, convicto de que é preciso dar início a uma nova fase ainda mais próxima das relações parlamentares entre o Brasil e o Irã, a fim de suavizar eventuais impactos para as nossas relações bilaterais. Quando falo do estreitamento das relações, falo da necessidade de interlocução mais frequente e de coordenação dos próximos passos, a fim de identificar pontos de convergência que nos inspirem e guiem nesse momento de grande instabilidade mundial. Devemos trabalhar para que a política externa brasileira não mude em seus aspectos mais básicos: o apego aos princípios, o respeito às leis, a solução pacífica das controvérsias internacionais por meio do diálogo, o exercício do nosso soft power e a busca de pontos de convergência. Sempre cientes de que a diplomacia parlamentar não substitui a diplomacia convencional, cumpre dar nossa contribuição para manter e aprofundar as relações com o Irã, com a Síria e com o Líbano, em prol da prosperidade dos povos e da paz que todos nós desejamos. Quero, por fim, senhor presidente, enaltecer a valiosa acolhida e o brilhante trabalho demonstrado pelos embaixadores brasileiros nos países que visitei. Recebam os senhores embaixadores Fábio Vaz Pitaluga, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto e Rodrigo Azeredo dos Santos os meus mais sinceros e profundos agradecimentos. Era o que tinha a dizer, senhor presidente Guaraci Silveira. Por favor, senadora Ana Amélia. Senador Fernando Collor, presidente da Comissão de Relações Exteriores, caro presidente da sessão, senador Guaraci Oliveira, eu estou ouvindo o seu relato dessa viagem, dessa missão, e queria destacar a relevância de reconhecer que a diplomacia brasileira tem uma qualidade que chama atenção, não só no continente latino-americano, mas no mundo inteiro, pela excelência, pelo profissionalismo e por ser uma carreira de Estado. Os diplomatas brasileiros, na sua maioria, são exemplos do que Vossa Excelência acaba de nominar nos países visitados. Penso também que quanto maior for o relacionamento maduro, respeitoso, com todas as nações, independente de ideologias, como bem Vossa Excelência sublinhou, é tão importante quanto a diplomacia parlamentar. E Vossa Excelência, no comando da Comissão de Relações Exteriores, tem demonstrado isso, não só no estímulo da criação de grupos parlamentares entre Brasil e blocos, ou entre Brasil e Argentina, entre Brasil e Reino da Arábia Saudita, ou entre outras iniciativas, Reino do Marrocos, da mesma forma, e tantos outros estimulados pela comissão que Vossa Excelência preside com tanto empenho e com tanto comprometimento, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Eu faço esse depoimento até para sublinhar e entender, como Vossa Excelência, a relevância que temos. No mundo globalizado, nós não podemos dispensar o estreitamento de relações cada vez mais intensas, seja no comércio, seja na área política, na área cultural, porque são muito maiores as nossas convergências do que as nossas divergências. E mesmo as divergências, quando elas existem, são sempre possíveis de tornarem-se um ponto de referência e de reflexão para que a gente possa aperfeiçoar e entender nessas divergências e respeitá-las, e nós também a capacidade da tolerância para esta compreensão deste novo mundo desafiador que temos pela frente, que tem problemas sérios de imigração, da migração, a questão que está acontecendo agora na América Central. Nós também vivemos aqui os mesmos dilemas, um país com muitas carências, mas penso que quando há vontade política, disposição e, eu diria, responsabilidade ética nesse relacionamento, as coisas sempre dão certo. Então, o seu relato mostra claramente esse comprometimento. Queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento feito e endossar as referências aos diplomatas citados por Vossa Excelência. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, que com tanto brilho e com tanto entusiasmo participa ativamente das discussões que são travadas semanalmente na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e também, mais uma vez, concordar com o que Vossa Excelência já vem dizendo ao longo de toda a sua vida parlamentar, que é o elogio à qualidade da nossa diplomacia. A diplomacia brasileira é realmente reconhecida no mundo como uma das melhores do nosso planeta.
e graças a ela é que estamos seguindo, ao longo desses últimos 50 anos, sobretudo dos últimos 50 anos, data da fundação das Nações Unidas, vemos seguindo as resoluções as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, as deliberações da Assembleia Geral deste mesmo organismo, seguindo rigorosamente as leis internacionais e dando sequência e coerência a todos os atos e a todas as decisões que foram tomadas no âmbito multilateral. Portanto, muito obrigado a Vossa Excelência mais uma vez pela sua participação honrosa que me dá ao fazer o meu pronunciamento e agradecer a Sua Excelência, o senhor presidente desta sessão, o senador Guaraci Silveira, que nos concedeu esse tempo extra para terminarmos o nosso pronunciamento. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado a Vossa Excelência, senhor presidente.